Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo te trago informações exclusivas em relação à busca de reforços do Corinthians. Há uma exigência e eu vou te contar essa história. Vamos também falar sobre o lateral que o Corinthians está interessado no mercado da bola, Ian Couto. Eu quero te contar um pouco sobre ele também e se realmente o Corinthians pode contratar o jogador que pertence ao Manchester City. Vou falar o que mais preocupa Vanderlei Luxemburgo no Corinthians, é algo de bastidor também bem importante, e eu tenho também atualização sobre o caso Bruno Mendes. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações tem o patrocínio da WZAP, é um blend argentino. Ainda estou em Buenos Aires e na WZAP, meu amigo, você tem solução para tudo para sua empresa no quesito comunicação, tá? A WZAP tem solução para sua empresa se comunicar de forma rápida e simples, de forma eficaz com seus clientes, tá? Envie notificações e boletos de forma simples e rápida. Quer saber mais sobre a WZAP? Vou deixar aqui para você, tá? O link na descrição para você conhecer mais sobre a WZAP. Tem também o Rei do Café, que todos os nossos patrocinadores aqui da Argentina, tá? WZAP, o Rei do Café, onde você encontra o melhor café do Brasil, com muitas variedades. E tem também a Clicar Motors, meu amigo, né? Clicar Motors, você sabe, é lá do meu amigo Renato Sanches, onde você pode comprar o seu carro de forma 100% online, tá certo? Deixa o seu like aqui, vamos começar a falar sobre o Corinthians. Primeiro, eu vou deixar as informações exclusivas para o final. Primeiro, eu quero falar sobre o Ian Couto, tá? Informação que foi divulgada pelo Globoesporte.com, que o Corinthians está interessado no lateral direito Ian Couto, que pertence ao Manchester City, foi revelado pelo Curitiba e que está emprestado ao Girona da Espanha. Na verdade, desde que foi contratado pelo Grupo City, ele tem sido emprestado. É um jogador de categoria de base de seleção brasileira, né? Inclusive atuou com o Matheus Araújo, com o Matheus Donelli, do Corinthians. É um atleta que viria para reforçar a lateral e trazer a juventude que o Corinthians precisa, né? Rejuvenescer o elenco. Ele tem apenas 20 anos. Eu falei com pessoas que acompanham bem a base e me falam que ele é bem franzino, tá? É um jogador que ainda não. Vamos comparar assim ao Adson, né? Que não tem ainda um preparo físico, mesmo jogando na Europa, que talvez venha corresponder numa liga brasileira, mas enfim, é um atleta que o Corinthians está buscando e pelo menos tem 20 anos, vai rejuvenescer o elenco se assim o Corinthians conseguir. O problema é que ele está emprestado ao Girona até o dia 30 e não se sabe ainda se o Guardiola, por exemplo, vai começar a querer contar com ele. Eu acho pouco provável. Mas esse não é o único problema. Existe a questão também do Grupo City, que detém aí os direitos do jogador. É bom lembrar que o Grupo City hoje comanda o Bahia. Então, não sabemos se o Grupo City vai querer reforçar um rival. Até tem ligações mais até com o São Paulo do que com o próprio Corinthians, fora de clubes que o Grupo City hoje governa. Vamos aguardar, mas é um jogador que o Corinthians demonstrou interesse no mercado da bola. É um atleta que há conversa só com os representantes, né? O Corinthians não entrou em contato com o Manchester City, quando está acompanhando o mercado através de intermediários, né? É bom lembrar que um desses intermediários é o próprio empresário, né, do jogador, que é o Marcelo Robalinho, que tem ótima relação com a diretoria do Corinthians. Isso já favorece um pouco. Eles precisam de mudanças na lateral direita, já que o Fagner não vive uma boa fase, o Rafael Ramos está praticamente afastado, não interessa, o Bruno Mendes tem atuado improvisado na lateral direita. Tem bons números, ele joga bastante, viu? Nesses empréstimos com o Girona, jogou 29 partidas na temporada 2020-21, na temporada 21-22 pelo Braga fez 42 jogos, enfim, é uma tentativa. Melhor contratar, apostar em jogadores jovens do que trazer atletas cansados. Isso é papo pro café da Fiel, tá? Mas comenta aqui embaixo aí o que você acha do Ian Couto.
Olha o nome do rapaz, hein? Comenta aqui embaixo. Ó, o técnico Vanderlei Luxemburgo está preocupado com a volância do Corinthians, tá? A situação já era difícil, ele havia já afastado do Queiroz, e a gente, enfim, entende tudo isso, porque o Duqueiroz já está vendido, está indo embora agora no mês que vem, só que o Corinthians tem uma carência na posição. Lembrando que o Alessandro recusou o Marlon Freitas, vários volantes que foram sugeridos ao Corinthians, o Alessandro e o Duílio recusaram, principalmente o Alessandro, porque ele entendia que o Rony, o Xavier e outros volantes do Corinthians dariam conta do recado. Então a gente ver como o Corinthians foi muito mal planejado, né, nesses últimos anos aí na gestão do Duílio e com o gerente, o executivo aí, o gerente de futebol, Alessandro. Agora, o problema é que o Paulinho sofreu uma lesão grave, né, a mesma da cirurgia, então a gente sabe que o Paulinho vai ficar de fora aí novamente, e o Corinthians tem mais problemas ainda na volância. O Cantillo estava praticamente afastado. Não sei se o Vanderlei agora vai resgatar o Cantillo, um atleta que tem demonstrado aí falta de vontade, acomodado, sai dos treinos e vai para a academia, tudo aquilo que a gente apurou, e eu trouxe também com exclusividade para vocês. Agora, sobra o Rony, e aí é uma questão realmente que complica a vida do Vanderlei. O Vanderlei está muito preocupado, ele deu uma olhada já nos meninos da base. O Moscardo, que fez um treino com ele ou dois, ele observou, entendeu que o menino ainda não está pronto, apesar de estar brilhando quando é convocado para a seleção brasileira. O próprio Breno Bidon, o Vanderlei também entende que colocar esses atletas agora, muitos jovens de uma vez, nesse time, nesse momento, vai acabar queimando os jogadores. Então, essa é uma informação exclusiva, tá? O Vanderlei está muito preocupado com o meio-campo do Corinthians e vai aumentar a pedida de reforços em relação a meio-campistas. E ele entende que não adianta também colocar toda essa molecada agora para atuar, porque eles, enfim, pode correr o risco de queimar os meninos, e aí o Vanderlei não tem muitas opções. Claro que vai ficar sempre uma pulga atrás da orelha, o torcedor vai criticar, por que não põe os jovens, mas a situação do Corinthians realmente deixa claro que o Corinthians não se programou para a temporada 2023 da forma que deveria, né? Deixou para contratar somente em julho e agora vai ter que arrastar essa situação até o meio do ano, o Corinthians com sérias dificuldades na volância, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se eu deveria falar, mas o papo que rolou no vestiário após a partida contra o Argentino Júnior é que o Vanderlei teve que colocar o Rony porque não tinha outro, tá? Então, para você ver como que anda a situação no Corinthians, né? Não tem opções na volância ali para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que vai ter que se virar. Comenta aqui embaixo o que você acha desse problema da volância e se hoje é o maior problema dos vários e muitos problemas do Corinthians hoje em dia. Comenta aqui. Fui falar com fontes em relação ao Bruno Mendes, tá, gente? Andei conversando com pessoas importantes que estão no negócio para saber se houve alguma evolução. Por quê? Eu tenho trazido aqui informações, várias informações exclusivas sobre o Bruno Mendes. São 4 clubes interessados, a gente trouxe, que ele estava insatisfeito com a reserva, que ele estava chateado, né, por não poder estar jogando, que foi falar com a diretoria para saber se era castigo ou não, mas descobriu que era uma opção do Vanderlei. Só que nos 2 últimos jogos ele foi titular da lateral direita, tá? Tanto no jogo contra o Flamengo, como contra o Argentino Júnior. E aí eu fui saber com as fontes se mudou alguma coisa, porque o que mais pesa, o que mais estava pesando realmente, além da questão financeira, é o fato dele não jogar. E ele acredita que em outros clubes do futebol brasileiro que estão interessados nele, né, tem Inter e Grêmio, os gaúchos interessados, Atlético Mineiro e Flamengo. Ele pode ter mais espaço, inclusive, como titular. E aí eu fui saber, porque agora virou, não sei se a gente se virou titular do Corinthians, mas pelo menos jogou as 2 últimas partidas. E o que acontece? Eu descobri que nada mudou, tá? Eu descobri que nada mudou. A situação é complicada em relação ao Bruno Mendes ainda nas negociações com o Corinthians, tá? De renovação, e nada avançou, tá? Foi isso que as fontes passaram bem. Nada mudou. O fato dele virar titular, pelo menos nesses 2 jogos, nada mudou, tá? E os times que estão interessados, há times que estão à frente do Corinthians, tá? Em relação de
de conversas de valores. E não é essa história de que o Corinthians aguarda uma resposta, a resposta não vem, tá? O Bruno Mendes, com seus representantes, já colocou o que o Corinthians precisa, e o Corinthians até agora também não deu uma posição definitiva aos agentes do jogador. E o Bruno Mendes, nada mudou, segue emperrada, e eu agora, com uma leve opinião de quem está acompanhando e conversando nos bastidores com quem negocia, eu acho que vai embora. Comenta aqui embaixo e dê sua opinião. Encerrando esse blend de informação para falar que Vanderlei Luxemburgo quer que os reforços que o Corinthians venha contratar em julho sejam reforços pedidos por ele, tá? Isso me agrada muito, porque eu fui atrás, porque é uma coisa que eu estava pensando sobre isso e fui querer saber. Mas eu conversei com uma fonte ontem que o Vanderlei, ele já falou que ele colocou os nomes e ele quer esses reforços aqui, ó, tá? E entregou os nomes. Isso me agrada um pouco, porque nos últimos anos o Corinthians tem sido ao contrário, né? Os reforços vêm de cima para baixo. Não é o treinador que pede, a diretoria vai buscar. É a diretoria que arruma os nomes e o treinador tem que aceitar. E isso realmente tem prejudicado o Corinthians no mercado da bola nos últimos anos, porque quem tem que pedir é o treinador. A gente lembra no passado, Mano Menezes chegou e falou: quero esse, vai lá e busca para mim. Isso foi sempre assim que o Corinthians conseguiu fazer bons trabalhos. Mas nos últimos anos é a diretoria que vai ao mercado, ela que decide e oferece para o treinador aceita. Às vezes são bons nomes, nomes consagrados, enfim, mas não tem dado certo. Dessa vez o Vanderlei quer fazer diferente. Se ele ficar até lá, né? Porque são 7 jogos no comando do Corinthians, nenhuma vitória, tem um Fluminense que é uma pedreira pela frente. Então, eu acho que diretoria e Luxemburgo, né, talvez não estão falando, não podem talvez não falar a mesma língua. Ele vai querer os reforços dele, só que ele chega até lá, ele está bancado realmente, mas a conversa é essa. Ele pediu alguns nomes, não vou citar nomes aqui, né, nesse blend, porque eu não tenho também esses nomes, mas eu tenho uma informação importante. Ele quer os reforços que ele pediu, tá? Não reforços que podem vir de empresários que sempre oferece, da diretoria que possa oferecer ao treinador, mas ele prioriza esses reforços. Não quer dizer que ele não vai aceitar um ou outro que a diretoria venha oferecer, mas que a prioridade e o maior número de jogadores que venha a partir dele para a diretoria, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e nós vamos continuar falando muito do Coringão aqui. Esse é um blend totalmente corintiano aqui da Argentina, tá? Não esqueça de dar uma olhada no clube de membros, não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, até o próximo blend. Valeu!